programa Bíblia no meu dia a dia, a oportunidade cotidiana que nós temos aqui na TV Canção Nova de fazermos a Lexio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus. Não sei se você está chegando agora ou se você já é assíduo ao nosso estudo bíblico, mas nós estamos no livro do Juízes. Já fizemos todo o Novo Testamento, já agora caminhando aqui no livro dos Juízes, no Antigo Testamento. Então, é muito importante que nós experimentemos a graça de Deus, que vai nos alcançando, nos abençoando, nos fazendo experimentar pela força da palavra a direção que Jesus quer para a nossa vida. O meu lema é diaconal, quando eu fui ordenado diácono, em janeiro do ano de 2006, 15 de janeiro de 2006, foi esse: pela força da tua palavra eu lançarei as redes. Foi o que Pedro disse: olha, a minha técnica, aquilo que eu conheço do mar, não dá peixe nesse horário, nós passamos a noite inteira pescando, estamos cansados, mas pela força da tua palavra, em atenção à sua palavra, eu lançarei as redes. Então nós temos que dar atenção à palavra de Deus, porque é a voz de Deus falando conosco. Para que a gente compreenda bem, nós temos aí uma graça, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos ilumina nosso entendimento, a nossa consciência, a nossa razão. Inclusive, São Cirilo de Jerusalém vai dizer assim: quando nós recebemos o Espírito Santo, ele nos faz enxergar coisas que nós antes não enxergávamos. Ele nos dá compreensão que está acima da realidade intelectual. Por quê? O Espírito Santo vai agindo em nós. É só um título de informação espiritual. Por exemplo, Santa Joana d'Arc, quando foi levada ao tribunal da Inquisição e ela foi inquirida pelos inquisidores, ela deu uma aula sobre a Santíssima Trindade. E aí perguntaram para ela: qual foi a faculdade que você fez? Ela falou: não sei nem ler, mas a alma que tem comunhão com o Espírito Santo entende as coisas espirituais, as coisas de Deus, e é por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Vamos suplicar que ele nos conduza no nosso estudo bíblico? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar aí a sua Bíblia, a sua palavra, e o caderno para você anotar o texto que nós iremos meditar hoje, estudar hoje. Anota aí, Juízes, capítulo 2, versículos de 20 a 23. Juízes, capítulo 2, versículos de 20 a 23. Vamos juntos ler o texto e meditá-lo. O Senhor se tomou de ira contra Israel e disse: já que esse povo transgrediu a aliança que estabeleci com seus pais e não deu ouvido à minha voz, também eu não expulsarei diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Por meio delas, quero testar Israel, para ver se segue ou não pelo caminho do Senhor, como fizeram seus pais. Por isso, o Senhor tolerou aquelas nações e não as quis expulsar logo, nem as entregou às mãos de Josué. Simples o resumo: provações permitidas para a nossa purificação. É assim que nós deveríamos ver. Não sei se você já viveu numa situação de provação, numa situação de deserto espiritual, de secura, de perseguição, de coisas que vão acontecendo. Eu estou traduzindo algo que Deus aqui fez com Israel. Ele permitiu que eles fossem provados por aquelas nações para testar a fidelidade deles, para purificá-los. Então, existem realidades na nossa vida que acontecem exatamente com esse fim. Então, os inimigos ali, as nações pagãs, são deixadas por um tempo diante do povo eleito, exatamente para que Deus provasse a sua fidelidade, para que eles fossem também purificados. Aqui fica muito claro isso. Então, quando a gente ouve aqui falar, a ira do Senhor se inflamou, olha só, já que esse povo transgrediu, o Senhor acendeu a sua ira contra Israel,
A ira é uma realidade humana, isso não está dentro da realidade divina. A gente chama isso de antropomorfismo. É aquele que foi usado para escrever o texto bíblico, para ele falar de Deus, a gente consegue falar mais do que Deus não é do que ele é, né? Mas assim, para falar de Deus, ele usou uma linguagem humana para que fosse compreendido. Então, ira é um sentimento humano, não é uma realidade de ódio. Vamos fazer assim, ó, Deus não está odiando o povo, Deus está tendo uma reação mediante a quebra da aliança. É uma reação justa, não é injusta, não é um ódio, não é uma realidade negativa nesse nível, não é? Então, aqui, o verbo que vai ser usado depois dessa realidade da ira, né? E aí aqui ele vai colocar, já que esse povo, versículo 20, transgrediu a aliança que estabeleci com seus pais e não deu ouvido à minha voz, também eu não expulsarei diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Por meio delas quero provar Israel. Nachar é o verbo, a palavra hebraica para essa realidade provar. Nachar, provar, tentar, examinar a fidelidade. Deus está examinando a fidelidade. Você já se viu examinado por Deus? Então, certas provações permitidas, tentações permitidas por Deus, ele não tenta. Isso aí fica claro lá em Tiago, né? Vamos lembrar a carta de São Tiago vai dizer que Deus não pode tentar, ele não tenta ninguém. Quem tenta é o inimigo, ele é o tentador. Mas ele permite a tentação. Para quê? Para que nós sejamos purificados, para que nós cresçamos espiritualmente, para que nós vençamos as batalhas. Muitas vezes parece que Deus nos abandonou, mas Deus não nos abandonou. Deus permite que nós lutemos como um teste da maturidade espiritual. Tem uma passagem da vida de Santo Antão, lá no final, né, assim, daqueles combates mais intensos que Santo Antão teve contra os demônios, né? Vamos entender que os padres do deserto, eles vêm, eles dão nomes aos pecados capitais de demônios. A gula é o demônio da gula, a luxúria é o demônio da luxúria. Então, ele enfrentava ali, né, e eu acredito que é o demônio da luxúria, da impureza, dos pecados sexuais, das tentações sexuais, que são muito intensas, porque estão intrínsecas, né? Estão em nós, não tem como arrancar. Tem gente, vamos pedir São Miguel para arrancar, não tem jeito, está em nós, e a gente tem que aprender a conviver com essa realidade. Santo Antão está lá no auge de uma luta, ao ponto de que os demônios se materializaram em animais ferozes, que atacavam ele fisicamente. E aí Santo Antão, usando a palavra, ele começa a dizer, se vocês fossem tão fortes, vocês tinham vindo, não precisavam de vir em bando, por que vocês vieram em bando? E aí ele vai usando a palavra, o nome de Jesus e tal, e tal, e tal, e tal. E aí chega no auge daquela luta, Antão vence a luta, mas ele cai desfalecido e todo dolorido daquele combate espiritual que ele enfrentou contra aquele demônio, né? Contra aquela realidade daquele pecado. E aí, quando ele desperta, ele olha, ele vê aquela caverna onde ele estava com o teto aberto e ele vê Jesus. E aí ele fala assim, mas Jesus, você chegou agora aonde o senhor estava enquanto eu lutava? A resposta de Jesus para Santo Antão, isso é Santo Atanásio, que conviveu com Santo Antão no deserto, escreveu a vida de Santo Antão. Santo Atanásio diz assim, que Jesus falou para Antão, eu estava aqui te vendo lutar e vencer. Às vezes a gente não vê Jesus na hora da luta, na hora daquele drama, na hora daquela situação, daquela prova, mas ele está ali, do nosso lado. Até aquela ilustração tão bonita, né? Que às vezes as pessoas têm em casa das pegadas na areia. Nossa, mas nos momentos mais difíceis só vejo uma pegada, eu andei sozinho. Não, eu te carregava no colo. Só que, não sei se você pode fazer um exercício de ir aproximando assim a sua mão do seu. Quando a coisa está muito próxima, a nossa visão fica limitada. Nós não conseguimos enxergar da maneira correta aquilo que nós deveríamos ver. Mas Deus está conosco, Deus estava com aquele povo, mas Ele estava provando aquele povo. O Senhor tolerou aquelas nações para provar aquele povo, para que aquele povo crescesse, amadurecesse espiritualmente, para que eles tivessem a maturidade espiritual.
resistência, resiliência, decisão. Então, é exatamente isso. Qual é a mensagem de Deus hoje para mim e para você? As provas às quais somos submetidos por permissão de Deus são para a nossa purificação e o nosso amadurecimento espiritual. O Senhor Deus quer levantar um exército de homens e mulheres fortes e determinados, verdadeiros guerreiros que caminharão no sobrenatural e vencerão as batalhas mais exigentes por terem permanecido fiéis na hora da prova, do deserto, da tentação. Fomos escolhidos e chamados à perseverança. Olha quanta coisa boa Deus nos permite tirar de um texto bíblico, não é? Quanto ensinamento. Essa certeza de que Ele está conosco, de que nós não estamos sozinhos, de que Ele luta, Ele guerreia as nossas guerras, mas nós precisamos também amadurecer, precisamos também nos posicionar, precisamos também provar a nossa fidelidade a Deus. Dizer, Deus, eu estou aqui e eu quero ser fiel até o fim. É exatamente esse o nosso propósito. Então vamos pedir para Ele essa graça. Senhor, diante da palavra que o Senhor nos permite meditar no dia de hoje, eu, junto com os meus irmãos, quero me colocar na sua presença, sabendo que o Senhor permite provações, permite tentações, permite desertos, onde o Senhor está exatamente nos purificando e nos fazendo amadurecer espiritualmente. Conceda-nos a graça desse entendimento, para que nós não sejamos murmuradores na hora da prova, para que nós não sejamos estejamos em estado de desespero na hora da prova, mas que nós entendamos, é o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor caminha comigo, eu sei que eu não estou sozinho e eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero escolher aquilo que vale a pena ser escolhido, a perseverança, a determinada determinação de permanecer, de perseverar na sua presença. Amém. Meu irmão, minha irmã, não sei se você já ouviu alguém dizer assim, nossa, parece que depois que eu entrei para a igreja as coisas ficaram piores. Não, não ficaram piores. Na verdade, você conseguiu agora enxergar aquilo que você não enxergava do combate espiritual que se vive o cristão. Porém, as permissões de Deus de provas, de desertos, de perseguição, de sofrimentos, elas são para testar a nossa fidelidade, elas são para nos purificar, elas são para nos fazer amadurecer espiritualmente. Então, não perca nenhuma das oportunidades que Deus te dá. Para de reclamar e abrace aquilo que é seu. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.